Para ter uma vida plena e realizada, você precisa saber para onde você está indo. Mas tão importante quanto saber para onde você está indo é saber de onde você está saindo. Onde é o seu ponto A. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui e como que isso se torna muito importante para atingir todas as metas que você tem para sua vida. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Juliana Magalhães, eu sou psicoterapeuta, especialista em saúde mental feminina e eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais saudável, muito mais leve e muito mais plena. Então, se você já tem interesse nesse tipo de vídeo, já se inscreve, continua acompanhando aqui o canal, porque aqui a gente está desenvolvendo um método que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhum outro lugar. Então, vamos continuar falando sobre onde você está agora, que é o seu ponto A. Nos vídeos anteriores, isso aqui é uma série, a gente está no 4º vídeo de uma série. Então, como eu falei, vai acompanhar os outros para você não se perder no meio do caminho, mas eu vou te dar um contexto aqui. Nós temos 3 áreas da vida que são muito importantes. A gente já construiu como que você vai alinhar metas mesmo para essas áreas. Como que você vai construir essas metas. E agora a gente está destrinchando quais são os problemas que podem surgir no meio do caminho para você não se perder. Então, já estou te dando aqui, ó, tudo, detalhar tudo bem específico. Uma das coisas é sonhar onde você quer chegar, mas não ter noção de onde você está. E aí ter um parâmetro muito errado entre esses dois pontos. Por exemplo, as 3 áreas que a gente já falou, e eu especifico melhor, saúde, relacionamento e área financeira. Se você não tem noção de onde você está agora, por exemplo, em sentido financeiro, se você hoje está com o nome sujo, se você hoje está muito endividada, se você hoje não tem uma renda, pensar que até o final do ano você vai ter, sei lá, 5 mil guardado rendendo para você, é uma meta muito arrojada. Você não pode sonhar com isso? Você pode, mas depende do quanto de energia você vai decidir colocar nessa meta para você poder conseguir chegar lá, porque a gente está em abril. A gente tem, então, 8 meses até o final do ano. Será que é palpável? Será que é atingível? Isso aí é algo que você precisa olhar de onde você está saindo. No relacionamento também. Se os seus relacionamentos estão problemáticos, será que vai ser saudável até para o seu emocional, para o seu mental, pensar que você quer viver algo de filmes? Ou seria, talvez, focar na comunicação, na clareza dos seus próprios limites, especificando o que é importante para você, sabe? Seria mais palpável? Na questão do peso também, eu já falei dos extremos. Uma pessoa que está muito acima do peso, colocar que até o final do ano quer ter emagrecido 7, 15 quilos, é possível? Talvez com algo muito forte seja. Mas será que vai ser saudável também? Colocar isso como um objetivo tão, assim, tão alto, tão forte? Por quê? Lembra, a gente está buscando uma vida leve, mas que esteja indo para onde a gente quer ir. Então, colocar os 15 quilos como algo para o futuro, talvez seja mais saudável, mais equilibrado. E por que é tão importante a gente pensar no equilíbrio? Porque, como eu já venho falando, eu acredito que a plenitude humana, ela vem do equilíbrio entre essas 3 áreas. Porque pessoas que focam no financeiro, mas não desenvolvem o relacional, não cuidam da própria saúde, muitas vezes a gente vê pessoas que perdem as famílias, que acabam desenvolvendo doenças, caindo em depressão. Então, por isso, a gente precisa equilibrar com maturidade, com bastante entendimento, todas as 3 áreas. Ou talvez focar no relacional, esquecer da vida financeira. Quantas mulheres você já deve ter conhecido
que focou só no lado relacional, na família ali, e depois foi trocada, sabe? Ficou sem a parte financeira, sem a liberdade de escolha de construir a própria vida. Então é por isso que a gente precisa entender o equilíbrio das 3 áreas. Para a nossa vida, ela ter liberdade de escolha, liberdade de poder se expressar, sabe? Ser uma mulher plena, se sentir livre. Eu acredito que a plenitude vem desse lugar. O sucesso numa área isolada, ele não vai sustentar uma vida realizada. Porque o sucesso dentro de uma área só vai acabar causando frustração e até mesmo a comparação, que eu até comentei no outro vídeo, de olhar para a vida do outro, de se comparar. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela não está fazendo algo para aquela área ali. Então, ela pode sim cair na comparação, na frustração, no arrependimento. Eu acho que lá no começo, não sei se eu falei, mas se eu não falei, vai ficar falado 2 vezes. Então, se eu falei, vai ficar falado 2 vezes. Se eu não falei, tô falando a primeira. Que uma das maiores dores que eu acredito é a dor do arrependimento. Principalmente a dor do arrependimento de não ter feito. A maior parte, assim, dessas entrevistas que se fazem com idosos, estão acamados e tudo mais, a maioria deles não se arrependem daquilo que fizeram, e sim se arrependem daquilo que não fizeram. Então, excluir uma área da vida e focar em outra só pode causar essa frustração, esse arrependimento. E a nossa vida, como eu já falei, o nosso envelhecimento natural, ele acontece, a gente querendo ou não. É o envelhecimento emocional que a gente precisa desenvolver, amadurecer para poder alcançar. Mas o tempo, ele vai passar para todo mundo. O envelhecimento natural, ele vai acontecer. E aí, chegar lá no final da vida e olhar para trás e perceber que se frustrou em várias áreas, que não fez aquilo que precisava, não vai ser a vida que tem orgulho de contar. Não é. Por isso que não dá para a gente olhar para a nossa vida de forma fragmentada. Tem muitas pessoas que procuram ajuda e querem trabalhar uma área. Sim, eu acredito que dentro do meu próprio método, como eu faço, eu ajudo numa área, mas eu sempre pergunto como tá as outras. Eu acredito que sim, você precisa ali ter um foco, você precisa olhar para uma área, mas eu sempre aconselho a olhar para as 3 principais. Porque se a gente olha para a vida como um todo, para uma vida completa, a chance da gente deixar brecha, a chance da gente ter esse arrependimento de não ter feito, ela é muito menor. Ela é muito menor, quase nula. Porque a gente está olhando para todas as áreas e a gente está, por assim dizer, indo na direção do melhor, mesmo que você não consiga colocar a velocidade que você deseja em uma área, mesmo que você não consiga colocar a velocidade, porque você está cuidando das outras áreas. Por exemplo, uma pessoa que ela consegue só se dedicar à área do trabalho, vamos dizer assim, não vou colocar nem a pessoa que trabalha para uma empresa, porque aí já tem um horário específico. Eu vou colocar uma pessoa que trabalha por conta. Se a pessoa, ela decide que ela vai pegar ali 16 horas todos os dias para poder cuidar do trabalho dela, da área financeira, essa pessoa, ela pode se destacar no pequeno prazo, vamos dizer assim, no pouco tempo, ela pode até se destacar. Mas, se ela não estiver olhando para a própria saúde, vamos lá, se ela estiver bebendo pouca água, se alimentando mal, não se exercitando, se ela não estiver cuidando, por exemplo, da família, da questão amizades, quando essa pessoa, ela tiver esse curto tempo, vamos dizer assim,
e ela se destacar, pode ser que ela tenha perdido áreas e momentos da vida que ela nunca mais vai poder voltar. Por exemplo, uma amizade, você pode até recuperar. Depende muito do que aconteceu. Mas você concorda comigo que a idade de um filho, por exemplo, a infância, primeira infância, só até os 7 anos. Aquele período daquela infância, a pessoa não consegue recuperar mais? E principalmente, nesse período, é muito importante para a criança ter presença. E é algo que você não consegue recuperar no longo prazo. Depois eu vou compensar. A pessoa pode escolher ir por esse caminho. Mas eu acredito que o caminho que gera menos arrependimento é o caminho do equilíbrio. Se essa pessoa, ela decide trabalhar 8, 10 horas no trabalho dela, na área financeira, mas ela decide ali tirar tempo para cuidar da própria saúde e para regar, para nutrir os relacionamentos ao seu redor, pode ser que ela demore um pouco mais de tempo, mas ela não vai ter aquele arrependimento ali no meio do caminho, de eu deveria ter feito mais nisso, eu deveria ter feito mais naquilo, fulano se afastou, talvez uma amizade se mudou e tal, não aproveitou. Outro exemplo aqui que me veio aqui na hora, alguém da família que a pessoa não teve aquele contato e tudo mais, a pessoa adoeceu e faleceu, algo também que não é recuperável. Então, eu acredito que as áreas da vida precisam estar equilibradas. E se você também acredita nisso, que a vida ela precisa desse equilíbrio, precisa de todas as áreas ordenadas, mas você não está sabendo fazer isso, está acompanhando desde lá do começo, mas não está sabendo fazer isso sozinha, tenho 2 formas de te ajudar. Tem o meu acompanhamento individual, que é um pouco mais seletivo, tem uma lista de espera e tudo mais, porque eu não consigo atender todas as pessoas ali, né? Porque exige aquele atendimento ali direcionado para aquela pessoa. E também tem a Julia, que é a minha assistente virtual, que eu treinei para colocar esse método aqui na prática com a pessoa. Então, se você quer essa ajuda individual, tem essas 2 formas e tá aqui na descrição como que você entra em contato para poder adquirir, tá bom? A vida plena, ela não é sobre ter uma área perfeita. É sobre construir o equilíbrio em todas as áreas. É isso que eu acredito, é isso que eu busco para minha vida e é isso que eu estou buscando te ajudar a fazer aqui. E se você não quer perder os próximos vídeos, onde eu vou falar sobre outras coisas que podem ser obstáculos, que podem te atrapalhar e também outras coisas que podem te ajudar, porque eu estou sempre trazendo clareza, uma luz, uma ajuda, um auxílio nos próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, também de assistir os vídeos anteriores dessa série aqui e também da outra série sobre maturidade, onde a gente começa do nível menorzinho, que é o nível da criança, até o nível do adulto pleno. Tenho certeza que essa série também tá assim de excelente qualidade, porque eu planejei bastante para poder fazer. Lá a gente está falando sobre motivação, sobre valores. Tenho certeza que você vai entender assim, ó, detalhadamente do que a gente está falando aqui. Eu não vou nem te dar tchau, porque eu já estou te esperando lá. Não se esqueça de se inscrever para assistir os próximos vídeos.